Gente, olha só, uma mulher identificada como Sinira de Brito, de 44 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-marido no bairro Centro Velho, em Ribas do Rio Pardo, ontem à tarde. Ontem, gente, uma professora foi assassinada. Ela é a 20ª vítima de feminicídio deste ano aqui em Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu dentro da casa da vítima e o principal suspeito é o ex-companheiro da mulher. Ele teria desferido 5 facadas no corpo da Sinira. Esse, inclusive, é o tema da nossa entrevista agora, porque nós estamos no mês de agosto. Parece que é incrível, né? Ontem esse assassinato, o 20º aqui no nosso estado. Muito crítico essa situação da violência doméstica em todo o Mato Grosso do Sul. E para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Evalda Reis e a Fran Soares. A vereadora Evalda, inclusive, é a procuradora da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal e a Fran é a coordenadora. E na próxima semana vai acontecer uma audiência pública na Câmara Municipal para se debater esse assunto, a questão da violência doméstica sobre o Agosto Lilás. Eu quero agradecer a vocês por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa manhã. Bom dia, Evalda. Bom dia, Fran. Sejam bem-vindas. Muito bom dia, Ana. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui com você vamos até colocar o nosso símbolo, né, o nosso laço do Agosto Lilás, aqui com o nosso companheiro também, o nosso sonoplasta. Esqueci o nome dele. Totó. É isso aí, Totó. Vamos usar. Vamos, e sim. é um símbolo, né? O Agosto Lilás é um símbolo da luta contra a violência doméstica. Então, na semana que vem, a partir de hoje, na verdade, nós estamos aí startando várias ações dentro do nosso município de Três Lagoas, ações importantíssimas. Aqui eu quero cumprimentar toda a população de Três Lagoas, nossos companheiros, nossos eleitores, no meu gabinete, e dizer que hoje de manhã eu acordei às 4h40, hora que eu olhei o Facebook, eu já vi essa mensagem: mais uma vítima em Ribas do Rio Pardo. Que triste, que dor. É mais filhos que ficam sem uma mãe, né? A designação de um futuro, do carinho que perde, e essa vítima que perde todo um futuro que ela tinha pela frente. E a gente vê que não tem classe social, não tem idade, uma professora, enfim, é lamentável que tenha acontecido em relação à violência doméstica. Apesar de tantas campanhas, é uma coisa que parece que está enraizada, o machismo, uma coisa que os homens não aceitam o fim do relacionamento e parte para isso. É muito triste e por isso que vocês vão estar debatendo esse assunto, né? Essa audiência pública, ela vai acontecer que dia? Na verdade, é a abertura. O evento é o evento de abertura da campanha. A Fran vai explicar certinho aí. Bom dia a todos, bom dia, Ana, bom dia, Totó. Bom dia, população de Três Lagoas. É muito triste realmente acordar nesse primeiro dia de agosto, onde nós vamos iniciar a campanha e se debater novamente com uma notícia dessa, né? Três Lagoas esse ano não teve casos ainda. Mas a campanha em si da Procuradoria é um mês, só que a Procuradoria está lá fazendo esse trabalho já o ano todo. O que nós vamos fazer é somente se juntar ao restante do país nesse mês de agosto para falar sobre o tema, para debater os dados que são assustadores, alarmantes. E no dia 4 nós vamos ter a abertura lá no plenário da Câmara, às 18h30, com uma palestra com a professora Patrícia Milani, que é especialista em gênero da UFMS, que tem pesquisas e artigos científicos feitos com a base de dados de entrevistas com mulheres aqui do nosso município, uma realidade da nossa cidade. E nós vamos estar ali startando esse início da campanha, que também vai contar com visitas a espaços de atendimento à mulher, visitas a escolas, a programas sociais. Vai ter rodas de conversa. Rodas de conversa, essa escuta, né? Para dialogar, panfletagem. Hoje à noite nós vamos estar também na feira para entregar esses panfletos. E conversar também com os homens, né? Porque todos nós somos parte da solução. Então, os homens também são parte da solução. Mulheres também. Nós somos parte da solução. Quando nós mostramos para o nosso filho que ele precisa lidar bem com os sentimentos dele, que ele pode externalizar os sentimentos para que aquilo não vire violência. Então, discutir sobre a masculinidade saudável, como isso pode mudar a nossa realidade, é importante. Então, as nossas rodas de conversa vai ser exatamente sobre isso. Sobre
as ações que podem ser feitas para mudar a realidade e mudar os dados. E você tocou num ponto muito importante. A gente teve a oportunidade de fazer uma série de entrevistas com a Patrícia Milani e ela falava justamente, é uma pessoa muito especialista nessa área, que estuda essa questão, né? E ela falava justamente sobre isso, que muitas vezes parte de casa, daquela questão cultural mesmo. A mãe que, o filho não pode lavar uma louça, não, o filho não pode, sempre o homem, ele vai sempre deixando de lado, não, porque isso é coisa de mulher. E, na verdade, já tem que, desde o início, ir trabalhando isso, né? Essa questão cultural, né? Atitudes femininas, né? Exato. Não, você não pode fazer isso, porque revelam atitude. E não é assim, né, Ana? Não é porque você tem um carinho, um comportamento mais carinhoso com a tua esposa, com a tua irmã, com a tua mãe, que isso vai diminuir a masculinidade desse menino. Exatamente. Historicamente, o machismo estrutural fez com que tudo que fosse relacionado ao afeto fosse relacionado exatamente à mulher. Por isso, dito sexo frágil e tudo mais. Então, um homem que tinha uma atitude mais afetuosa, que externalizava esse sentimento, ele sempre foi lido como algo feminino. E tudo que remete a algo feminino é algo fraco. E essa falta de diálogo do homem, isso, na maioria das vezes, quando ele se torna adulto, se remete em violência, né? Quando não consegue externalizar aquilo através de palavras ou de sentimentos, ou até mesmo de não entender o próprio sentimento. Ele externiza como violência, e é por isso que os dados, na sua maioria, acontecem dentro de casa. A violência acontece pelo companheiro, que jurou amar e tudo mais, e ele se torna um agressor, o feminicida. Então, por isso que um dos passos da Procuradoria, né, é esse atendimento exatamente dentro das escolas. Um dos projetos da Procuradoria é dialogar com as crianças, com os professores, com os pais, mas principalmente com esse início, para que o menino entenda que aquela atitude dele é violenta e que a menina entenda que aquilo não é carinho. O que é carinho, o que é respeito, até onde alguém pode ir com ela. Eu acho que é a forma da gente iniciar, né? Com certeza. E a Procuradoria, a Câmara, ela tem, até para as pessoas entenderem o que é a Procuradoria, né? Eu até gostaria que vocês explicassem. Foi criada há pouco tempo, a Procuradoria não faz muitos anos, né, que existe. Sim. E qual que é a função dessa Procuradoria e por que ela foi criada? Por que ela foi criada? Enquanto coordenadora do programa Bebê Comunidade, Ana, eu sempre gosto de falar isso. Todos os dias, depois das 3, depois das 4, depois das 5, eu sempre fiquei um pouco a mais no programa, dando atenção para algumas mulheres, algumas mães. Elas ligavam: a senhora ainda está aí? Eu posso bater um papo com a senhora? E preocupada, como sempre sou, aconteceu alguma coisa com a sua criança? Não, eu gostaria de falar do meu casamento. Eu gostaria de falar da situação que a minha mãe está passando, que a minha irmã está passando. A senhora é uma boa ouvinte. Sempre falava assim, a senhora vai direcionar com certeza um caminho adequado. E isso, quando eu cheguei no Legislativo, eu vi essa oportunidade de fazer algo por essas mulheres. E onde nós deparamos numa entrevista com a senadora, então senadora Simone Tebet, falando de política para as mulheres, veio essa indagação se existia em nosso município. Foi então que o nosso gabinete, através de todo o gabinete, a Fran, o Felipe, que é advogado, estudou os passos, apresentamos ao doutor Cassiano, ele rapidamente abraçou e assinou junto comigo esse projeto, e hoje é uma realidade na casa. O espaço foi todo reformado, hoje existe aquele espaço maravilhoso, adequado para receber as nossas mulheres vítimas de qualquer tipo de violência que as mulheres passam hoje na sociedade, né, Ana? Que não é só mais a violência doméstica. E existe todo um suporte jurídico da casa também, ofertado a essas mulheres. Quando a Fran se depara ou que recebe uma mulher ali vítima, é ofertado todo o suporte, o carro, o motorista para levá-la, né, Fran? Sim. Ou seja na DAM, ou seja na CRAM, no Promuce. Então, é dado todo o suporte. E aqui eu quero agradecer o nosso presidente, o Tonhão, que está sempre disposto e apoiando esse trabalho, e não só ele, como também o doutor Cassiano. E quer dizer assim, quando uma mulher é vítima de violência, ela precisa de algum auxílio, alguma ajuda, ela pode procurar a Câmara Municipal, é isso? Ou até mesmo tirar uma dúvida. Ou até mesmo tirar uma dúvida. Nós estamos lá para atender, ouvir, escutar ali a demanda, entender qual o caminho da rede ela pode ser encaminhada, porque Três Lagoas está
com uma rede fortalecida, uma rede unida. Nós temos a DAN, o CRAM, Promuse, assistência social, saúde, todos dialogando em prol do atendimento à mulher. Então, quando eu recebo essa mulher, eu ouço e entendo qual caminho ali vai ser melhor para ela ser atendida. E aí nós colocamos ela dentro do carro com toda a segurança, levamos até lá e para esse braço da rede que vai atendê-la. Então, nós temos uma rede muito atuante aqui, né, Ana? Isso é louvável também, né, Fran? Sim, a rede é bastante atuante. E que legal, que bom. O principal, assim, que eu acho é o conhecimento, é de entender que a Câmara, através do nosso presidente Tonhão, da procuradora, nosso diretor Nuna, ela está imbuída realmente em trabalhar em prol. Então, assim, a Procuradoria, ela é mais um dos braços junto com a Prefeitura, que é o Executivo e o Legislativo juntos, tentando buscar. Três Lagoas, infelizmente, no começo do ano, né, Evalda, Três Lagoas saiu no relatório TUA 225 como uma das cidades mais violentas para uma mulher viver. E isso está na estrutura física, o tipo de violência ele aumentou, né? Ele existe muito dentro de casa, mas hoje em dia nós temos a violência no campo digital, né? No campo virtual. Estruturas de uma cidade pode dizer também se vai aumentar. Então, espaços onde a segurança pública precisa estar. E é aí que entra todo esse diálogo entre a Câmara e os demais executivos, né? A rede e quando vocês, até no início a gente falou, né, desse caso, que Três Lagoas não teve nenhum feminicídio, graças a Deus, esse ano. Mas, infelizmente, tem muitos casos de violência doméstica. 561. Só nesse ano, né? É muita coisa por dia, cerca de 4 ocorrências. Isso que são registrados, porque a gente sabe que muitas mulheres acabam não registrando, por vergonha, por medo, né? E o que é lamentável. E no caso, vocês, vereadoras, enfim, a Procuradoria, o Poder Público tem esse papel de ajudar, né? De fortalecer essa rede, de fazer com que as mulheres se encorajem, denunciem, apoiando. Tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, tem um CRAM também, né? Eu falo assim, quando você caminha junto, Legislativo, Executivo, você tem um olhar nesse enfrentamento. Por quê? Porque não basta só você fazer uma conferência, você colocar novas leis no papel. Você tem que ter suporte, tem que ter fomento para que você aplique na prática, de fato, essas leis, esses atendimentos, que a rede amplie para acolher essas mulheres vítimas de violência. E é isso que nós precisamos. E nós temos aí essa união de Legislativo e Executivo em ouvir. Anteontem pela manhã, eu estive na DAN, falando com o Dr. Felipe, com a doutora Sayara também, e ela também assustada do tanto de casos que Três Lagoas vivencia, mas também, por outro lado, feliz por não ter tido em Três Lagoas nenhum feminicídio até o dia de hoje. Isso significa que o trabalho é realmente feito e é acirrado e está presente. E quando a gente fala assim do aumento, mas na verdade é porque as mulheres também estão procurando denunciar, né? Por um lado, porque sempre, infelizmente, existiu e muitas mulheres sempre teve receio, medo de denunciar. Hoje elas estão procurando mais a delegacia. E é por isso que é importante a gente sempre falar desses assuntos, para encorajar as mulheres a denunciar, para não ter medo, para não ter receio, né? Sim, exatamente. Quanto mais o município trabalha em prol de políticas públicas para a mulher e o atendimento ao enfrentamento à violência, mais casos nós vamos ouvir. Então, é uma demonstração também de que o município está trabalhando para que essa mulher seja ouvida, seja atendida. Então, a ideia, infelizmente, nós falamos sobre os casos que são subnotificados, e então espaços como esse são importantes, porque quanto mais mulheres ouvirem que a informação, quanto mais a informação chegar em todos os locais, mais esses dados vão crescer, porque, em geral, a mulher tem medo, seja pelo querer continuar ali com seus filhos, medo da violência aumentar, medo de ficar sem o poder por causa do empoderamento financeiro, né? Nós precisamos do empoderamento financeiro dessas mulheres. Algumas delas ficam no ciclo de violência por medo de não conseguir sustentar os filhos. Então, às vezes um diálogo num espaço como esse, ela está passando ali pela Câmara e ela lembra, não, posso ali conversar. Dialogando,
ela vai ver que existem formas dela sair desse ciclo. E é né? importante divulgar, porque às vezes as pessoas pensam, a Câmara, né? Só sessão, projetos, leis. Na verdade, tem uma procuradoria muito importante ali, e humanizada. É esse um dos principais objetivos, é humanizar aquele lugar para que as pessoas não olhem para a Câmara só assim, nossa, aqui é lugar de fazer leis. Sim, é lugar de fazer leis, de votar no orçamento, mas também existe hoje, eu falo aqui, 2 projetos brilhantes, que é o projeto do Parlamento Jovem, o projeto da Procuradoria da Mulher, que existe para inovar, para fazer a diferença e para transformar. E é isso que nós precisamos. Funciona todos os dias a Procuradoria ali? A Procuradoria vai de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. E o contato é 3509-6380. Gente, olha, você mulher que é vítima de violência, está passando por um momento difícil, não tem coragem de denunciar, não sabe como denunciar, procura o pessoal da Procuradoria da Mulher, eles vão te dar toda a orientação, todo o suporte, todo o auxílio. É muito importante a denúncia. Não deixe acontecer como foi esse caso, enquanto tantos outros casos em que a mulher acaba morrendo pelo seu ex-companheiro. Então, denuncie, não tenha medo. E, infelizmente, a gente sabe que não tem classe social, né? Às vezes as pessoas acham, coisa pobre que briga. Não tem classe. É rico, pobre, infelizmente, não tem cor, não tem. Infelizmente, é uma coisa que está... Violência está arraigada, né? No indivíduo. Infelizmente, né? Isso tem que ser trabalhado. Quando vocês falam desse trabalho nas escolas, é fundamental. Escola, empresas, né, Fran? Trabalhar com as crianças, porque vai mudando o comportamento dessas crianças para quando chegar numa fase adulta, não ter esse tipo de comportamento que às vezes o pai tem, né? É por isso que eu falo, desculpa. Esse é um trabalho lento. É um trabalho que depende de todos nós, do homem, da mulher, dos pais, né, da professora, da coordenadora. É um trabalho que nós temos que começar e trabalhar como formiguinha. Nós talvez não vemos o resultado agora. Talvez eu não vou ver, você também não, mas os nossos filhos, nossos netos. Mas nós temos que trabalhar. Alguém tem que fazer para deixar. É o que a gente sempre fala, igual em relação à questão do trânsito, da importância de ensinar esses alunos para eles fazerem o correto, eles vão mostrando para o pai, não pode, pelo menos vão crescer cidadãos diferentes dessa geração hoje, né? A quebra do ciclo, né, de violência, tanto do menino, que às vezes assistiu isso dentro de casa como algo normal, ou da menina que sofreu a violência também, ou assistiu a mãe sofrer a violência, entender que aquilo não é o natural dentro do relacionamento, dentro da casa, e não reproduzir. Nós temos um projeto que é para dialogar com os homens mesmo, dentro das empresas, conversar com 200 homens, o máximo possível, porque eles fazem parte da solução, né? Atualmente, eles são parte do problema, e entender que esse problema é quando um amigo meu faz uma piada machista ou faz alguma coisa e eu dou risada. Então, eu estou participando daquilo, eu estou naturalizando. Ser um bom exemplo para o seu filho e para sua filha também é importante. Então, os homens, eles são parte da solução. No dia 4, seria muito importante que também tivessem homens lá para nos ouvir. Totó. Mais que convidado, né? Isso aí. Porque quando a gente fala do local de fala, né? Quando a gente fala de lugar de fala, não é referente a ninguém poder falar, mas é só você poder ouvir quem sofre. Você também faz parte dessa fala, enquanto ecoar o tema, né? Exatamente. Mas é importante que eles ouçam as mulheres, ouçam as nossas dores e entendam que eles fazem parte também da solução. Seja sensível, né? A essa problemática com também. Certeza. É isso que nós precisamos. E é importante mudar, às vezes, até o comportamento do homem, pelo aquilo que a gente falou do início, que já vem, às vezes, lá de uma questão familiar. Cultural, né? É o que a gente fala, não é que a mulher quer que o homem separe. Não é isso. Mas é tentar mudar essa cultura mesmo, né? Mudar a cultura, fazer a mulher entender até onde o seu espaço está sendo respeitado ou não, né? Então, nós temos até um cartaz que nós vamos levar hoje lá, que é para o homem. Você está se sentindo violento? Porque o homem, ele percebe a sua violência. Ele nota a sua violência. Então, procurar ajuda também faz parte disso. Para que não seja externalizado através de socos, de gritos, xingamentos, de proibições, né? Ou até mesmo um assassinato.
Exatamente. Né? Muito bom o tema, gente. Olha, vocês estão de parabéns à Procuradoria por esse trabalho. A gente não gostaria que existisse isso. Sim, mas se lógico. existe, a gente tem que dar um jeito de combater, evitar, né? E é muito importante esse trabalho que a Câmara tem feito por meio da Procuradoria. E aí a gente faz o convite, reforça o convite, dia 4. Na verdade, não é uma audiência, é uma abertura, né? Vai ser às 18h30. Então, às 18h30, né? Com a palestrante, doutora Patrícia Milani, da Universidade Federal. E nós contamos com a participação de toda a sociedade. Como a professora Fran disse, todos nós fazemos parte da solução. Ouvir e ser sensível e poder, a partir daí, ouvir um pouco mais, procurar orientar quem está do seu lado. Eu sempre falo, se você puder fazer para o seu vizinho da esquerda e da direita, nossa, você já está fazendo um papel importante para a sociedade, para melhorias de comportamento. E é isso que nós queremos. Então, a sociedade em si, as mulheres, os homens, os jovens, né, professora Fran? Estarem lá, segunda-feira, dia 4, a partir das 18h30. Nós já levamos o convite para o nosso prefeito, a nossa primeira-dama, as secretárias. Contamos com a participação, porque por esses lugares todos passam mulheres, e muitas das vezes mulheres vítimas, que está sendo vítima de violência. Então, é importante que as nossas secretárias também, a educação, a saúde, que tanto recebe mulheres, esteja atenta também aos sinais, que isso é muito importante também. Exatamente. Então, aqui nós convidamos toda Três Lagoas e contamos com a participação. E aqui eu queria deixar um abraço para minha filha Caroline, que hoje, logo de manhã, ela falou, mãe, a senhora vai estar lá na Ana Cristina hoje? Falei, vou. Ela falou assim, então eu vou ouvir a senhora. É uma admiradora do nosso trabalho, uma admiradora sua. E a minha mãe, a dona Joana, que é sua fã. E a minha irmã Regina também. Olha, um beijo pra vocês, então. Pra Regina, pra Joana, que é sua mãe, e pra sua filha, Carolina. Né, Carolina? Um beijo, gente. Obrigada, viu? E pro seu esposo Miguelzinho também. Que o Miguelzinho é muito querido, foi vereador também, sempre acompanhou o nosso trabalho, né? Muito querido. E eu quero agradecer e deixar os microfones abertos para as considerações finais de vocês, viu? Eu gostaria aqui de deixar, assim, o meu agradecimento e dizer das vereadoras Maria Diogo, Sirlene dos Santos, que estão engajadas, empenhadas também em estar no Agosto Lilás, está trabalhando junto conosco, participou de todo o planejamento, os assessores sempre presentes, dando as ideias, e junto nós construímos todo um trabalho conjunto de todas as vereadoras, né? Isso é importante ressaltar. Com certeza. E agradecer a oportunidade mais uma vez. Disposição, Fran. Quero agradecer o espaço, né? Convidar a população. Deixar um abraço também para minha mãe que está assistindo, viu, mãe? Isso é como que chama a mãe? Dona Nadir. Dona Nadir, um beijo para a senhora, viu? Que está lá, então. E pedir para a população denunciar, se você ouviu. A Lei Maria da Penha hoje em dia nos diz que não é a vítima que precisa ligar, né? Então, se você ouviu, se você sabe que tem alguém passando por isso, entre em contato, liga 190, 180, que é a central de atendimento à mulher. Ou se precisa de um diálogo para entender alguma coisa, procure o nosso espaço, está de portas abertas, nós vamos recebê-lo, encaminhá-lo para a rede. Então, que Três Lagoas esteja unida para que possamos diminuir as ocorrências de violência, que atualmente são 561. Graças a Deus não temos o caso de feminicídio, mas precisamos melhorar muito ainda e caminhar muito em direção a uma cidade menos violenta e mais igual em relação a gênero. É o que a gente espera, viu, Fran? Obrigada, Evaldo. Quero agradecer vocês, né? A Fran Soares, que é coordenadora da Procuradoria da Mulher, a vereadora Evalda Reis, que é a procuradora da Mulher da Câmara Municipal. Então, se você se interessou, gente, sobre esse tema, dia 4, segunda-feira, às 18h30, na Câmara Municipal, é aberto para toda a comunidade, homens, mulheres, enfim, todos que queiram participar, conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, fica o convite. E para você, mulher que está passando por isso, entre em contato, procure a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal.